Bom dia a todos. Meu nome é Vanessa, sou acadêmica do 7º período de Medicina da Universidade Federal de Berlândia e é um prazer estar com vocês novamente para a nossa 6ª aula do curso de Raciocínio Clínico. Lembrando que, para os alunos inscritos, um formulário será disponibilizado ao final da aula e ficará disponível durante os próximos 30 minutos. Lembrando que é necessário 75% de presença para a geração do certificado. Deixaremos o chat aberto para perguntas e no fim da aula o professor responderá alguma delas. As aulas ficarão disponíveis até o fim do curso, no nosso canal do YouTube. Convido agora o professor José Weber para apresentar a aula Fisiopatologia e Características Semiológicas da Dor. Bem-vindo, professor. Bom dia, Vanessa, obrigado. Bom dia a todos. Eu inicialmente quero agradecer ao professor Vinícius, à professora Abadia e à Vanessa, né, pelo convite, pela ajuda e a todos os envolvidos, né, e presentes aqui no curso. A gente entende que essa busca, né, pelo conhecimento, isso é extremamente importante e isso vai ser muito útil, né, no futuro para todos vocês. Eu já fui apresentado, então, vocês entenderam, eu não sou um fisiologista, eu sou um médico neurocirurgião, professor aqui da universidade, e eu preparei este momento para alunos da graduação, né? E foi por isso que eu aceitei, né, esse convite. Eu sempre que inicio essa aula, eu agradeço ao professor Manuel Jacobsen Teixeira, que é o chefe da neurocirurgia na USP São Paulo, onde eu fiz meu doutorado, e onde eu aprendi um pouquinho, né, a respeito de dor. E essa visão que eu vou passar para vocês hoje é uma visão de um neurocirurgião. Não é a visão de um anestesista, não é a visão de um algologista, não é a visão de um neurologista clínico, mas é a visão de um neurocirurgião, e vocês vão entender que existe, então, um tratamento específico da neurocirurgia para várias doenças que levam à dor ou para a própria dor enquanto doença, né? Nós podemos, então, iniciar essa apresentação com uma pergunta que eu quero fazer a todos. O que é a dor? Então, eu queria que vocês fossem ao chat, né, sem ser chato, e colocassem lá o que vocês acham que é dor. Por que isso? Para a gente entender no final dessa apresentação se houve ou não algum acréscimo, se o que eu vou ensinar, o que eu vou discutir com vocês, geralmente agregou algum conhecimento ao conhecimento que vocês já têm. Então, fiquem à vontade, acessem o chat e, por favor, coloquem lá o que vocês entendem que é dor. Vocês veem a dor como um sintoma, né? A dor, ela é extremamente importante no sentido em que ela tem um papel biológico de nos avisar que nós estamos em risco, que uma lesão está acontecendo. Nesse sentido, ela pode ser vista como um sintoma. Ou a dor seria uma doença. Existem algumas síndromes dolorosas que realmente não tem uma razão para existirem, a não ser o fato de haver, por exemplo, um neurônio lesado, um neurônio disfuncionante, e aquela dor que só gera sofrimento, que não está sinalizando nenhum tipo de lesão, que não está gerando nenhum bem, nenhuma proteção à vida da pessoa. Então, a dor pode ser vista como sintoma. Pessoas que nascem com a genesia, por exemplo, de receptores, essas pessoas, elas não têm dor e elas vão morrer jovens, às vezes. Por causa de quê? De lesões graves que elas vão desenvolver, né, em virtude de não sentir dor. Vão ter queimaduras na hora que alimentam com algum alimento quente, vão queimar a mão no fogão, vão ter escaras, etc. Ok, todos já
Colocaram a sua ideia do conceito de dor? Então, vamos lá. Existe a Associação Internacional para o Estudo da Dor, que é a IASP, e é essa associação que nos dá esse conceito de dor. Esses conceitos vão sempre estar mudando. Esse que eu trouxe para vocês, no meu entender, é o conceito mais didático para a gente iniciar esses primeiros passos, né, no conhecimento do que seja dor. Então, olha só, dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável, decorrente ou descrita em termos de lesões teciduais reais ou potenciais. O que a gente vê aqui? A gente vê um termo escrito experiência desagradável. Quando eu falo experiência desagradável, é algo extremamente subjetivo, individual. Eu tenho coisas para mim que são experiências desagradáveis e que às vezes para outra pessoa não é. Inclusive tem pessoas que passam por experiências de dor e sentem prazer, né? Isso acontece. Então, nesse sentido, dor é algo pouco palpável. E nós, que somos de uma área da ciência, nós que trabalhamos com dados objetivos, o que nós queremos? Nós queremos qualificar essa dor, quantificar essa dor, tornar essa dor algo palpável, para a gente poder, inclusive, fazer pesquisa, fazer ciência e enxergar essa dor nos nossos pacientes. Um outro termo importante aqui nesse conceito é que é uma experiência sensitiva e emocional. O que isso nos diz? Nos diz que dor não é só nocicepção. Tem gente que pensa que dor é só aquilo que você sente e fala assim, não, tá doendo lá no hálux do pé direito, uma dor muito forte, uma nota 8, intensa. Então, você localiza, você diz a natureza, fala... Isso é nocicepção. Dor não é só nocicepção. Dor é uma experiência sensitiva, nociceptiva, mas também é uma experiência emocional. Isso é muito importante. Como assim? Quando uma pessoa sente dor, aqui com certeza todos vocês já passaram por essa experiência de sentir dor, o que acontece muitas vezes? A pessoa fica paralisada, a pupila dilata, a frequência cardíaca aumenta, às vezes ela chora, fica triste, alguns vão desmaiar, outros vão soltar o esfíncter, por exemplo, urinar na roupa, defecar, uns vão ficar agressivos na hora que sente dor, vão falar palavras aí obscenas, xingar, outros vão ficar congelados, parados. E isso tudo faz parte do que é dor. Não tem como você separar a experiência sensorial da experiência emocional. No momento em que existe um estímulo lesivo, nociceptivo, ou até neuropático, depois nós vamos ver isso, desencadeando esse processo de dor, vai estar ativando áreas ligadas à sensação dolorosa, à nocicepção, e áreas ligadas às questões emocionais da dor. Então, nós vimos aqui, né, nesse diapositivo, a primeira parte do conceito. Então, dor é uma experiência sensitiva desagradável. Então, eu tenho um estímulo aqui nociceptivo, no caso, um estímulo térmico intenso, uma temperatura aqui acima de 42, 45 graus, que vai ativar receptores para dor aqui na extremidade da mão desse paciente. Esse estímulo térmico vai ser transduzido numa atividade elétrica, que é a atividade que o sistema nervoso reconhece, a linguagem do sistema nervoso, a eletroquímica. Então, esse processo chama transdução. E esse gerador aqui esse receptor que está aqui, ele vai gerar um potencial receptor, que vai alcançar o limiar de despolarização desse neurônio, que é o primeiro neurônio, e essa informação vai ser transmitida ou conduzida pelo primeiro neurônio até o corno dorsal da medula. Ali vai acontecer a primeira sinapse, com o segundo neurônio, que vai cruzar a medula e ascender como trato espinotalâmico e depois como sistema anterolateral, conduzindo essa experiência dolorosa até o tálamo,
onde acontecerá uma segunda sinapse, e a partir do tálamo, um terceiro neurônio sensorial vai levar essa informação ao córtex somestésico primário, lá no giro pós-central, no lobo parietal. Então, a partir desta informação, que a gente chama desse trato espinotalâmico ou neoespinotalâmico, que eu vou conseguir dizer que essa dor foi uma pontada, uma fincada, um esmagamento, um martelo bateu no dedo. Eu vou dizer, não, foi no dedo indicador da mão direita, uma dor extremamente forte, intensa e imediata. A primeira dor já chega aqui, nesse momento, através dessa via do trato espinotalâmico lateral. Mas, como nós vimos, há também uma informação, né, que vai, da mesma forma, fazer esse caminho, só que quando chegar aqui no alto do tálamo para frente, não vai para a área somestésica primária, mas vai para regiões relacionadas ao lobo límbico, ao hipotálamo. Então, você vê aqui fibras que vão para o giro do cíngulo, fibras que vão para a porção posterior da ínsula, para a amígdala. A amígdala está relacionada a afeto, a ínsula a expressões de nojo, mal-estar, ao giro do cíngulo, sistema límbico, a emoção, né, ansiedade, tristeza, angústia, enfim, nós estamos vendo que tem um sistema que não é o neoespinotalâmico, mas é o palioespinotalâmico que está levando essa informação, então, que vai ser sentida como emocional, experiência emocional, ansiedade, depressão, hostilidade, sofrimento. E isso vai aliciar memórias antigas dessa pessoa e vai trazer dores passadas que ela teve, significados que ela deu para aquela dor, que ela vai buscar. Igual a gente vê aqui nessa pintura, não está muito legível aí para vocês com certeza, é uma pintura com a mulher está aqui com várias taxinhas, né, fincadas, ou pregos, está vendo? No corpo dela. O que é isso? É a forma com que ela interpreta a dor que ela sente. Então, nós temos aqui uma sensação dolorosa e nós temos em funções superiores uma percepção da dor. A percepção é mais do que a sensação. A percepção já dá já acopla ali a experiência, a interpretação que você tem daquilo. Foi bom, foi ruim, me deu medo, me preocupou. Então, assim, a gente vai começando a entender melhor o que é dor. Uma outra questão que eu quero fazer para vocês é onde está doendo. Então, se um paciente chega para vocês e fala, eu estou sentindo dor, a primeira coisa para fazer esse diagnóstico é vocês perguntarem aonde está doendo. E aonde é que você pode sentir dor? Você vai sentir dor aonde tem nós receptores. Lá no cérebro, por exemplo, você não vai sentir dor porque lá no cérebro não tem nó receptor. Então, onde estão localizados os nós receptores? O que são esses nós receptores? Eles são receptores especializados em dor, que estão ligados aos neurônios sensitivos primários que respondem aos estímulos dolorosos. Quais são esses neurônios? As fibras A delta e as fibras C. Esses nociceptores estão lá nas terminações das fibras A deltas e fibras C, nas terminações nervosas livres, que é o nome disso. E aonde estão presentes? Na pele, estrutura subcutânea, nas articulações, uma pessoa com artrite sente dor? Sente. Músculo esquelético, fui para academia, malhei demais, e agora estou com uma dor aqui muscular, carreguei peso, sim. Visceral, uma apendicite, uma dor lá no umbigo, né? A vesícula, estou com uma dor subescapular. Ou os vasos sanguíneos, existem, inclusive, cefaleias, né, que distendem o vaso, e você tem dores pulsáteis. As meninges são inervadas também. Então, esses nociceptores estão presentes nessa região. Quais são as classes de nociceptores? Nós temos 3 tipos principais de nociceptores que nós temos que discutir. O nociceptor mecânico, ele é ativado por pressão intensa. O que é uma pressão intensa? Um beliscão, por exemplo.
alguém aqui já levou um beliscão, né? Na hora do beliscão, é uma pressão intensa, né? Às vezes fica roxa a pele, vermelha a pele, tá? Estimulando esses nossos receptores mecânicos que estão presentes na fibra delta, que são fibras mielinizadas, mas pouco mielinizadas, que conduzem numa velocidade em torno aí de 30 metros por segundo, essa dor inicial aguda, rápida, decorrente desse estímulo aí, por exemplo, que nós citamos do beliscão. Nós temos nossos receptores térmicos também. Então, temperaturas extremas, um frio extremo abaixo de 5 graus e um calor extremo acima de 45 graus, vai ativar esses receptores térmicos que estão ligados à fibra delta, não para dizer que está quente ou está frio, mas para dizer está doendo. E aí, essa informação de dor aguda e rápida também vai despolarizar esse nosso receptor, vai alcançar o limiar, vai despolarizar o neurônio, né? E vai ser transmitida a informação até o corno dorsal da medula. O outro tipo de fibra que conduz dor são as fibras tipo C. Essas fibras são amielínicas, já são de condução mais lenta, e elas são responsáveis por o que a gente chama de segunda dor, ou dor lenta, dor surda. Nessas fibras tipo C, os receptores são os receptores polimodais. O que é um receptor polimodal? O próprio nome dele diz. São receptores que são ativados por várias modalidades de estímulos. São ativados por pressão, por temperatura e por estímulo químico. Esse estímulo químico geralmente são substâncias ácidas, né? Um ácido, né, que vai desencadear o potencial gerador de um nosso receptor polimodal, que vai, então, despolarizar essas fibras C, ou seja, vai ativar os canais dessa fibra C, que aí, geralmente são canais de sódio, né? E vai ser conduzida essa informação até o segundo neurônio, daí o tálamo, e daí ao córtex sensorial primário. E nós temos esses nossos receptores, que já são mais raros, em números menores, que são chamados nossos receptores silentes. Eles são encontrados, principalmente, eles são das vísceras, né? E são ativados por inflamação e agentes químicos. Bom, então, nessa ilustração aqui, nós estamos vendo as fibras que conduzem dor. Fibras do tipo A delta, fibras do tipo C. Nós estamos vendo que os receptores térmicos e mecânicos estão acoplados às terminações nervosas livres das fibras A deltas e fibra C, receptores polimodais à fibra C e os receptores silentes. Bom, nesses receptores nós temos canais iônicos, né? Porque quando você tem um estímulo, por exemplo, térmico, ou um estímulo aqui com a capsaicina, que é um ingrediente da pimenta, que faz a pimenta arder nas mucosas, né? Pode gerar dor, né? Ele age em receptores térmicos, que são conhecidos por receptores baunilhoides, né? Ou vanilha, que é baunilha. Então, são uma família de canais de receptores baunilhoides. Esses receptores são receptores térmicos, que estão lá naquela terminação nervosa livre. Então, o que vai acontecer? Vocês estão numa ilustração aqui, ó. A capsaicina se liga nesse receptor, vai abrir canais para cálcio e para sódio, e isso vai gerar o potencial gerador desse receptor, o potencial efetor, o potencial receptor. Também o calor. Então, temperaturas extremas, aqui acima de 45 graus, ativa os TRPV1, né, junto com a capsaicina. Temperaturas mais altas, 52 graus Celsius para cima, ativa TRPV2. Temperaturas baixas, TRPA1. Então, isso são canais que estão ali, né, nesses termorreceptores transitórios baunilhoides. Então, nós estamos falando lá da superfície ainda, lá na pele, no subcutâneo, né? Nós ainda não chegamos, nós estamos na periferia, nós ainda não chegamos lá no sistema nervoso central. Isso aqui é só uma ilustração,
das fibras que conduzem dor, fibras tipo A delta, que vocês veem tem uma bainha de mielina. Isso aqui é uma secção transversal, mostrando a célula de Chivan, que produz essa bainha mielínica no sistema nervoso periférico. E aqui a fibra tipo C, aonde estão aqueles receptores que respondem a estímulos mecânicos, térmicos e químicos, né? São polimodais. Você vê que a fibra tipo C é mais fina, não tem bainha de mielina e é responsável, então, por uma condução mais lenta. Esse gráfico aqui é um gráfico onde você vê o que eu falei de primeira dor e segunda dor. O que é isso? Quando um martelo, por exemplo, bate no dedo, você tem a primeira dor, pim, né? Essa primeira dor, pim, você vai senti-la numa intensidade alta e num tempo curto. É aquela dor intensa que passa. Mas ali, logo depois, já continua uma outra dor um pouco menos intensa, um pouco mais baixa e mais demorada, que é a segunda dor, que já é a condução da fibra tipo C. Então, a fibra mielinizada A delta, primeira dor. A fibra tipo C, segunda dor. Primeira dor intensa, rápida. A segunda dor menos intensa e mais prolongada. Ainda lá na periferia. Vanessa, se alguém tiver alguma dificuldade, alguma coisa aí, se quiser entrar e falar comigo, fica à vontade, viu? Nós temos aqui, então, uma lesão no dedo, esse aqui é o dedo indicador de uma pessoa, um estilete, né? Provocou uma lesão tecidual. Aqui nessa região do tegumento, nós temos os receptores, que nós acabamos de falar. No momento que tem uma lesão do tegmento, há a liberação aí de um processo, ácido araquidônico, liberação de prostaglandina, bradicinina, e tudo isso vai estimular essas terminações nervosas livres, e essa informação vai chegar até o corno dorsal da medula. Mas não é só isso que acontece. O próprio neurônio vai liberar ali naquele ambiente, por exemplo, substância P, que vai ativar mastócitos, e esses mastócitos vão liberar histamina, que vai corroborar para o processo inflamatório, que é útil para a própria recuperação dessa lesão tecidual. Da mesma forma, esse neurônio, tem alguns autores que podem considerar isso dentro do que se chama uma dor neurogênica, vai liberar fatores liberadores do gene da calcitonina, substância P, que vai agir essa substância P aqui nos vasos, provocando vasodilatação e edema nessa região. Então, nós temos aqui um ambiente inflamatório, aonde lá na extremidade do neurônio está corroborando com a despolarização, com o processo de transdução e depois com o processo de condução desse estímulo até o corno dorsal da medula. Ok, a informação, então, lá da periferia vai andar pelo nervo, ascender, vamos supor, se ela na ponta do dedo, vai subir pelo braço todo, chegar pelo plexo cervical, entrar lá na medula cervical e vai chegar aonde? Na medula. Que lugar da medula? No corno dorsal da medula. Esse aqui é o corno dorsal da medula de um lado, ela continua aqui. Isso aqui é o canal medular, aqui é a região do corno anterior. Então, aqui no corno posterior da medula, vocês estão vendo 6 lâminas de Hexed. São as lâminas aí dessa região do corno posterior. Essas fibras de dor nociceptivas, elas vão chegar na lâmina 1, que é conhecido como zona marginal, na lâmina 2, que é a substância gelatinosa, e na lâmina 5. As informações da fibra C chegam principalmente na zona da substância gelatinosa. As das fibras A delta, na zona 1 e na zona 5. Ok. Então, nós temos o primeiro neurônio que chega no corno dorsal da medula e vai fazer sinapse, então, com o segundo neurônio que vai formar o trato espinotalâmico, vai cruzar a medula para o outro lado e vai ascender como trato espinotalâmico aqui na medula. A partir do tronco encefálico, isso vai ser conhecido como sistema anterolateral. Nessa lâmina aqui, por exemplo, lâmina 5,
não chega apenas informações dolorosas à delta. Aqui chegam também informações de mecanoceptores ligados ao tato, à propriocepção, no mesmo lugar que chegam as informações de dor nesse neurônio. Isso é importante, eu estou comentando, para depois a gente entender o que é uma dor referida, que é um tipo de dor que nós vamos estar discutindo agora, logo, logo. Mas vamos, assim, passando por etapas para vocês entenderem isso aí bem. Então, aqui é a mesma figura, teve uma lesão no tecido, desencadeou aqui na pele esse processo de estimulação desses receptores, isso chegou à medula. Mas que local da medula que chegou? Chegou foi na medula cervical, na torácica, na lombar, no sacral? Nós temos 8 segmentos cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais. Como é que eu vou saber onde chegou? Depende de onde está a lesão. Se eu tiver uma lesão, por exemplo, na ponta do polegar, vai chegar no 6º segmento cervical. A informação de dor vai chegar aqui, ó, lá na medula cervical. Se eu tiver uma lesão aqui na região do mamilo, vai chegar no 4º segmento torácico. Se eu tiver na região do umbigo, no 10º segmento torácico. Na região inguinal, no 1º segmento lombar. Ou seja, se eu conhecer esse mapinha aqui dos dermátomos, né, eu entendo que se eu aplicar uma agulhada aqui, nessa região de C6, vai haver, então, a ativação do nociceptor, um potencial gerador. Essa agulhada que eu dei vai despolarizar um neurônio, que vai acender aqui e vai entrar lá no corno dorsal da medula, na altura do 6º segmento cervical. Se eu bater aqui e está sentindo dor, o 6º segmento cervical está funcionando normal. Isso aqui eu só fiz uma inversão, porque foi pedido para comentar alguma coisa da semiologia, e a aplicação, então, desse mapinha de dermátomo, a interpretação dele é essa aí. Bom, dor referida. O que é isso? Vocês estão vendo aqui o intestino. Eu tenho uma lesão aqui no intestino. Então, existe uma fibra que vai despolarizar, vai mandar a informação lá para aquela lâmina 5 de Hexed, perdão, a lâmina 5 de Hexed. Porém, lá da pele também vai vir uma informação que vai chegar na mesma lâmina 5 de Hexed e vai fazer sinapse com um único segundo neurônio que vai subir pelo trato espinotálamico lateral, chegar lá no tálamo, no córtex e dizer o local que está doendo. Mas o que acontece? O número de fibras relacionadas à dor visceral é muito menor que o número de fibras relacionadas à dor somática. Então, o que acontece? Esse segundo neurônio não sabe discriminar se a informação está vindo de dor da víscera ou se está vindo de dor da pele. Como existe muito mais neurônios chegando da pele, ele está acostumado sempre a dizer, então aqui tem uma convergência desses 2 primeiros neurônios nesse segundo neurônio, a dizer que a dor é na pele. E isso é chamada dor referida. Como é que é isso? Por exemplo, do coração, quando eu tenho um infarto agudo do miocárdio, aquela isquemia lá no miocárdio, vai levar uma informação, né, para as regiões do segundo neurônio, que é onde chegam as informações da pele, da região cervical, peitoral, face medial do antebraço. E aí, no lugar de sentir dor lá no coração, eu vou sentir dor nessa região. Isso chama dor referida. Se um paciente, por exemplo, tem uma lesão, um espasmo lá do esôfago, às vezes ele vai vir com uma dor intensa nessa região epigástrica ou nessa região cervical mais alta. Se é uma dor de um problema urinário, bexiga, uma dor na região perineal. Se é um cálculo renal que está descendo, ele não vai sentir a dor no cálculo renal e falar assim, meu ureter está doendo. Não, aquela dor do ureter, ele vai senti-la nas regiões lombares, aqui, posteriores, e à medida que esse cálculo vai descendo e estimulando o ureter mais baixo,
aqui nas regiões hipogástricas, regiões inguinais. Isso é a dor referida. Ou seja, um estímulo lá do ureter está chegando junto com o estímulo daquela região da pele, da região inguinal. E eu sinto ali. Esses dias, essa semana, segunda-feira, nós atendemos um paciente que foi operado de uma hérnia de disco, uma estenose de canal lombar, foi descomprimido, foi tratada a hérnia, o exame estava tudo bem, e o paciente retornou com uma história de dor lombar forte. E tinha dor na perna também. Nós falamos, pô, mas o exame, né, de ressonância está tudo limpo, está tudo certinho. E aí ele nos conta, doutor, eu estou com uma cirurgia marcada agora, eu estou com um tumor de próstata, e eu vou operar desse tumor de próstata. Então, aquela dor lombar que ele estava sentindo, com certeza, era uma dor referida da lesão da próstata desse paciente, e não uma dor relacionada à questão lá da lombalgia, da doença lombar, da hérnia, do canal estreito. Ok? Então, isso é o conceito de dor referida. Então, o que nós entendemos aqui até agora? Que nós temos uma dor que é nossa excepção, uma experiência sensorial desagradável. Essa dor, ela chega pelo trato espinotalâmico ao tálamo, e do tálamo vai para o córtex somatosensitivo primário. Chegando ali, ela vai para a região que está doendo na representação cortical. No córtex sensorial, nós temos um homúnculo. Então, aqui é a região da face, essa região mais baixa, aqui é da mão, aqui é do braço, aqui no meio das pernas, dos genitais. Então, as informações, elas vão chegar exatamente no local que está a lesão. E nós vamos saber, está doendo o dedo, está doendo a mão, está doendo o pé, tá ok? Isso é possível pelas informações que são transmitidas por esses 3 neurônios que compõem esse trato neo-espinotalâmico. Isso aqui é uma ressonância nuclear magnética funcional. Professor. Oi? Só um minutinho, como o senhor pediu, faltam 10 minutos, tá bom? Nossa. Desculpa, eu fui muito lento, então. Eu vou dar uma acelerada agora. Então, é uma ressonância nuclear magnética funcional, e você vê aqui a ativação do tálamo, né, quando você aplica um estímulo nociceptivo aqui. Mas nós temos também o palio-espinotalâmico, que é aquelas vias responsáveis, então, pelo aspecto emocional, motivacional e afetivo dessa dor. Ou seja, o sistema anterolateral, ele vai chegar à formação reticular, ao hipotálamo, à amígdala, ao córtex relacionado ao sistema límbico, giro do cíngulo, ínsula, né, via tálamo, dando aqueles aspectos afetivos, emocionais da dor. Formação reticular. Quando vocês vão examinar um paciente, por exemplo, que está em coma, você chama ele, não abre os olhos, o que você faz? Aplica dor. E ele acorda. Por quê? Essa informação nociceptiva chegou na formação reticular e dá o alerta na pessoa. Quando a pessoa sente dor, essa informação vai chegar no hipotálamo e vai provocar ali liberações de hormônios, né, liberações de ACTH, liberações de ADH, vai estar relacionada à diminuição imunitária, reações neurovegetativas. A pessoa, no momento da experiência dolorosa, pode ter taquicardia, hipertensão arterial. Algumas pessoas sentem dor, tem aumento da libido. Nós falamos que dor pode gerar prazer, por quê? Questões hipotalâmicas, né? Aumento de apetite. E algumas pessoas vão ficar o quê? Congeladas naquele momento de dor, vão dilatar as pupilas, se preparar para a luta, ou se preparar para a fuga, né? Broncodilatação, medo, e isso são vias amigdalianas, espinotalâmicas, e o alerta espino-retículo-talâmicas. Bom, o paciente levou uma martelada no polegar direito, fraturou a falange, chegou com uma dor intensa, neo-espinotalâmico. Agora, esse caso 2 aqui, um paciente vítima de acidente automobilístico, teve um trauma maxilar importante, fratura de dente, o dente chegou dependurado pelo nervo, com uma dor intensa, esquece,
com o dente de pendurado e chega no pronto-socorro para você atendê-lo. O que você imagina, que eu até falei aqui? Esse paciente vai sentir uma dor intensa, né? Imagina uma broquinha de dentista no seu dente. Já pensou um dente quebrado, avulsionado e de pendurado? Só que esse paciente vai chegar no pronto-socorro, você vai examinar e vai perguntar para ele, você está sentindo dor? E ele vai falar assim, não estou sentindo dor nenhuma. Então tudo que eu falei até aqui não vale? Não é isso. É que existem fibras descendentes que vão chegar lá naquele corno dorsal da medula, onde as fibras A, beta e C estão liberando aqui glutamato para ativar a via e falar assim, dói. Vai chegar fibras descendentes, advindas da substância cinzenta periaquedutal, do locus cerúleus e dos núcleos da RAF, liberando aqui nessa sinapse noradrenalina, serotonina e ativando esse interneurônio que libera endorfinas endógenas e vai bloquear essa informação. Graças a Deus que isso acontece. Então a pessoa bate, machuca e essa liberação de encefalinas e de endorfinas por esse sistema descendente de supressão de dor vai fazer com que esse paciente chegue para você no pronto-socorro assim, sem dor. Vocês entenderam? Então, lá no corno dorsal da medula, não é só chegar fibras A, beta e C liberando glutamato e ativando a dor. Vão chegar trato RAF espinhal, cerúleo espinhal, liberando serotonina, noradrenalina, bloqueando a dor. Aqui é só uma ilustração, então, mostrando essa sinapse com o interneurônio, que libera encefalinas ali, nessa região da sinapse do primeiro neurônio da fibra C, por exemplo, com o segundo neurônio no corno dorsal da medula, e aí bloqueia essa dor. Então, do córtex, via amígdala e hipotálamo, tem um sistema descendente que passa pela substância cinzenta periaquedutal e desce até aquela sinapse via locus cerúleus com noradrenalina, núcleos da RAF, trato RAF espinhal, com serotonina. É um sistema descendente que vai bloquear esse sistema ascendente. Existe também uma outra situação, que é esse portal da dor, de Miyazaki e Wall, né, onde fibras A beta não nociceptivas, mecanoceptores, vão bloquear também essa informação dolorosa. Como? Você já sentiu dor e já balançou o braço para ver se melhora a dor? Na hora que você balança o braço, você está ativando esse portal da dor. Esses mecanoceptores, as fibras nociceptivas A delta, vão bloquear vão ativar esse interneurônio inibitório e vão bloquear essa dor. Isso é chamado portal da dor. Essas dores, elas são classificadas, por causa da questão semiológica, em dor nociceptivas somáticas, são as dores musculares, inflamatórias e as dores traumáticas, e viscerais. Por exemplo, um tumor comprimindo ou distendendo uma víscera. Por exemplo, aqui, esse senhor carregando esse peso, o que vai acontecer? Ele vai ter uma sobrecarga da atividade muscular, ruptura do retículo sarcoplasmático, liberação ali de cálcio, hipóxia, e aquela actina e miosina vai contrair, e esse paciente vai ter uma dor muscular somática. Esse outro aqui tem um processo inflamatório no joelho, né, uma dor nociceptiva somática inflamatória, que vai chegar também lá no corno dorsal da medula. Nós temos uma outra dor, que é muito importante vocês saírem daqui conhecendo, que é a dor neuropática. O que é a dor neuropática? É aquela dor que é causada por uma lesão primária ou uma disfunção do próprio sistema nervoso. Ou seja, o sistema nervoso vai gerar dor, não precisa de estímulo nociceptor. Aqui não é uma dor nociceptiva, não tem participação daqueles nociceptores, é uma dor de origem do próprio nervo que está lesado, e ali tem focos ectópicos que vão disparar. Por exemplo, aqui, um paciente com um neuroma de coto de amputação. Cortou o nervo e, a partir desse coto, vai desencadear focos ectópicos de despolarização e vão dar a informação como se estivesse doendo nessa região. E eu tenho outros tipos de dores, que não são lá no sistema nervoso periférico, mas no central, por exemplo, lesado medular. Tem lesado medular que está acamado e começa a sentir dores no corpo, e a maioria das pessoas pensa que é dor somática, músculo-esquelética. E não é, é uma dor neuropática central. A própria lesão na medula
pode gerar uma atividade neural anormal aqui e uma disfunção com focos ectópicos e disparos, igual essa síndrome, que é a síndrome de dor talâmica, né, conhecida como Dejerine-Rousseau, né, é um infarto talâmico lá naquela região da sinapse do segundo com o terceiro neurônio, e o paciente teve um AVCI, vai ter dor no hemicorpo contralateral, e a pessoa vai falar, não, ele está com dor porque paralisou, aquele lado não está funcionando, então a dor é muscular, é esquelética, e não, a dor é central, é neuropática, central, causada por essa isquemia. Então, a gente tem que estar atento com esses pacientes. E por que esses processos de dor, eles acontecem, né? E eles persistem? Por alterações que vão acontecendo, que são sensibilizações periféricas e central, reorganização da estrutura dessas sinapses e excitabilidades ectópicas, igual nós vimos. Então, lá na periferia, aqueles receptores se multiplicam, aquela via inibitória descendente da sensibilização central entra em apoptose e não consegue mais bloquear aquele estímulo doloroso, e aquelas fibras lá das regiões 3 e 2 e 4 vão para as regiões 1 e 2, o paciente vai ter alodinia. Que é isso? É como as fibras sensoriais ocuparam a região 1 e 2, lá, a substância gelatinosa, a primeira, de dor, um estímulo tátil vai ativar os neurônios lá da área de dor. Isso chama alodinia. Então, a pessoa vai ter hiperalgesia, porque aumentou a sensibilização periférica, os receptores, o limiar abaixou, um estímulo leve já está desencadeando a dor. Imagina uma pessoa que teve uma queimadura, né, a região ali da pele está toda com hiperalgesia, um corte de uma ferida cirúrgica no local que deu ponto, em volta daquele ponto está dolorido, né? Isso é hiperalgesia. E vai ter hiperpatia também. Quando há lesão do sistema nervoso dor neuropático, no primeiro estímulo tem uma intensidade de dor, no segundo já é uma intensidade de dor maior. E uma reorganização do mapa cortical, onde está aquele homúnculo de Penfield, que vai dar principalmente um tipo de dor neuropática, que é a dor fantasma. O que é a dor fantasma? A pessoa, por exemplo, amputou a mão e o braço aqui, e ela vai sentir dor na mão e no braço, como se ainda tivesse essa mão e o braço. Essa região aqui do mapa cortical dela amplia e estímulos provenientes de outras regiões estão conseguindo manter esse homúnculo ativo, e o que vai acontecer? Essa área da face vai expandir, vai ocupar a área da mão, e a pessoa pode sentir, inclusive, a mão doendo colada no rosto. Isso chama dor fantasma, né? Ela sente a dor naquele membro que foi amputado por causa dessa questão, desse homúnculo de Penfield que é dinâmico, ele não é estático. Então, se eu amputei, parei de ter estímulo, as outras áreas vão aumentar, isso vai mudando. Você vê que aqui é uma região normal e aqui já é alterada. A área da face, ó, como já está grande do lado de cá. Ok, então nós vimos que tem dores nociceptivas, dores neuropáticas, e existem dores mistas. Por exemplo, aqui, para finalizar quase, né, nós temos uma hérnia de disco com a saída do núcleo pulposo, substâncias químicas inflamatórias e compressão sobre o nervo, dando uma dor radicular. Você examina o paciente, ele tem sinal de Laseg, isso é uma dor somática. Passado um tempo, esse núcleo comprime o nervo, lesa esse nervo, e ele vai desencadear, então, focos ectópicos nessa região, com uma dor neuropática. Então, ele tem um componente compressivo químico nociceptivo e um componente lesivo já desse nervo neuropático. Existem dores que são ditas funcionais, fibromialgia, síndrome do colo irritável, e dores que são psicogênicas. E o que é importante, então, nisso, pessoal? A partir do entendimento fisiopatológico, eu conseguindo entender se essa dor é nociceptiva, neuropática, psicogênica, ou uma dor mista, eu vou conseguir, então, escolher a melhor forma de tratar. Dores nociceptivas inflamatórias, eu vou usar anti-inflamatório e analgésico, mas não tem sentido eu dar anti-inflamatório e analgésico para a dor que se origina no nervo, que é neuropático. Eu tenho que dar substâncias que bloqueiam a condução do nervo.
Então, aqui eu vou dar antidepressivos, anticonvulsivantes, neurolépticos. E para dor psicogênica, psicoterapia. Para dor mista, sim, às vezes eu vou associar, né, um psicotrópico com um opioide, que são, por exemplo, uma dor oncológica, né, os tumores, eles comprimem o nervo, dor somática, depois eles infiltram o nervo, dor neuropática, tá ok? As principais características da dor neuropática, eu peço desculpa a vocês, às vezes de estar ultrapassando um pouco o limite, mas já está no final realmente, mas eu acho que esse fechamento é extremamente importante. A dor neuropática, quais são as características dela? Como existe uma disfunção do nervo, na hora que eu vou fazer o exame da pele daquela região, eu vou perceber que não está normal. Essa sensibilidade ou está alterada para mais ou está alterada para menos. Então, se eu chegar lá com uma agulha, está sentindo dor demais, hiperalgesia, lembra dor neuropática. Se eu bati as agulhas e a intensidade vai aumentando, hiperpatia, dor neuropática. Se eu percebo que passei um algodãozinho, sentiu dor, alodínia, é dor neuropática. Se eu cheguei lá, está tudo anestesiado, é dor neuropática, sempre comparando um lado com o outro do corpo. Mas se eu chegar e está inflamado, a função do nervo não tem hiperalgesia, hiperpatia, alodínia, nem anestesia, não é dor neuropática. Às vezes vai ter mudanças da cor, da temperatura da pele, né? Existe síndrome de dor complexa regional, né? Enfim, não é possível a gente entrar nesses detalhes agora. Então, nesse momento da avaliação desse paciente, é importante que vocês entendam, né, que tipo de dor que esse paciente está apresentando. E, a partir disso aí, vocês vão entender como são realizados os procedimentos para interromper aquela dor. Por exemplo, um paciente com câncer, eu posso ir lá no trato espinotalâmico lateral dele e lesar, e impedir aquela informação ascender. Isso aqui chama cordotomia. É um tipo de cirurgia. Eu posso vir aqui no corno dorsal da medula, em algumas dores viscerais, fazer uma lesão aqui, uma mielotomia medial, ou eu posso, numa avulsão de plexo, lesar com um eletrodo, fazer o DRESS, uma lesão da zona de entrada da raiz dorsal, e queimar essa informação sensorial que está entrando. Em algumas dores, eu posso colocar implantes de morfina em bombas eletrônicas desse tipo, né, para jogar a morfina na raque e ligar lá naqueles receptores opioides presentes ali naqueles interneurônios no corno dorsal e na superfície. Em alguns tumores ósseos, eu posso fazer lesões hipofisárias, eu posso lesar os núcleos lá no nervo, e eu posso fazer, para finalizar, o implante de estimuladores epidurais para aumentar a liberação de GABA lá no corno dorsal da medula, e também a psicocirurgia, e realmente esse é o último slide. Essa psicocirurgia, ela vai fazer o seguinte: uma paciente que nós atendemos, em que ela tinha uma dor, uma síndrome dolorosa, não me lembro qual era a síndrome mesmo, essas reumatológicas, intensa, ela não andava, ela estava depressiva, travada, e foi realizado nela a cingulotomia bilateral. No retorno, essa paciente vem andando rápido, com a cara boa, alegre, e a gente pergunta para ela: e aí, parou de doer? Ela fala assim: não, realmente não, porque nós não operamos a área somaestésica, a dor nociceptiva. A cirurgia, a cingulotomia, foi feita aqui na área emocional. Ela falou assim: não, mas não estou nem aí. A dor não está me incomodando. Então, nós interferimos no aspecto emocional. Então, agora, eu queria que vocês anotassem aí o que vocês entendem, ou pensassem, né, o que vocês entendem por dor, né, e comparar antes, no início, com agora ao final. Muito obrigado a todos, desculpem aí pelo atraso, né, estou, então, à disposição aí da Vanessa. Obrigado, Vanessa. Imagina. Professor, agora pode minimizar a sua tela da apresentação e voltar para a nossa tela da transmissão. Pode até parar de transmitir a tela, que eu já tirei ela daqui. Eu tô só na transmissão? Você está na transmissão, uhum. Certo?
Bom, muito obrigada pela apresentação, professor. Foi excelente a aula. Passou só uns minutinhos, mas está tudo bem. Tivemos algumas perguntas. O Lennon perguntou: professor, tem como fazer a ressecção das vias ascendentes em caso de dor crônica? A ressecção, eu vou pensar assim, em ressecção de vias. Um exemplo comum da gente entender essa questão desse termo dor aguda, dor crônica, ele não é muito mais utilizado. Ele leva muito essa questão temporal, né? Então a gente vai ficar mais nessa dor crônica, entendendo que você está me perguntando sobre essa dor neuropática. Então vamos pensar, por exemplo, na causa. Um paciente, por exemplo, que teve herpes zoster na região torácica. Ela tem uma dor aguda inicial, naquele processo de vesículas, infecção, e depois ela vai desenvolver uma dor neuropática. Não vai suportar colocar camisa, nada, é uma dor terrível, intensa. O que já foi feito ali? Primeiro, tirar a pele, pensando que eram os nociceptores. Agora eu já falo, vocês já estão entendendo tudo. Pensaram que era o nociceptor, não resolveu. Aí fizeram o quê? Cortaram o neurônio, era torácico ali, foram lá, seccionaram aquele primeiro neurônio. Não resolveu. O que fizeram? Foram lá na medula e fizeram aquele DRESS, Dorsal Roof Entry Zone, uma lesão ali na entrada da raiz dorsal, ali no corno dorsal da medula. Não resolveu. Foram lá no córtex sensorial e tiraram o córtex. Não resolveu. Então, para algumas patologias, não adianta. Por exemplo, algumas neuralgias pós-herpéticas, o que se feito ainda é o DRESS, pode ter um alívio, às vezes um ganho de uma dor de nota 10 para nota 4, é um êxito no tratamento cirúrgico dessa dor. Ou pode fazer também a colocação, nós fizemos 2 casos aqui na UFO, né, de colocação de um eletrodo de estimulação epidural em pacientes, um com herpes, e o outro tinha uma avulsão de plexo braquial. Né? Na avulsão de plexo braquial existe sim a interrupção, que é esse DRESS. E nos casos de dor mista, por exemplo, um tumor unilateral maligno, em que um paciente tem uma sobrevida, por exemplo, de até 1 ano, eu estou autorizado a fazer a ressecção ou a transecção, a gente chama isso de cirurgia ablativa, né? Uma lesão lá nas fibras do trato espinotalâmico. Eu entro com um eletrodo aqui na região cervical, guiado por uma escopia, injeto um contraste, vejo os ligamentos denteados, onde está a medula, entro com o eletrodo anteriormente ao ligamento denteado, vou estimulando o trato espinotalâmico, até eu perceber que a minha estimulação coincide com o local da dor, e aí eu provoco uma lesão, né? Uma lesão ablativa ali no trato espinotalâmico, e faço a interrupção cirúrgica dessa informação dolorosa, no caso de uma dor neuropática também, por causa de uma neoplasia maligna, com um prognóstico, uma sobrevida curta, porque quando você lesa aqui, você pode ter uma segunda dor depois de 1 ano, que é uma dor por desaferentação, por isso que isso não é feito de rotina, né, em pacientes que não sejam pacientes terminais, tá? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. É isso aí. Certo. O Vitor perguntou assim: professor José Weber, parabéns pela aula. Gostaria de saber qual a estrutura anatômico, processo fisiológico responsável por fazer a interpretação da dor, do tipo queimação, esmagamento, lancinante. Essa interpretação da dor, ela já começa, na verdade, no próprio receptor. Porque você já está... o sistema nervoso sensorial, ele é unimodal. Então, para cada via, transmite um tipo específico de sensibilidade. Dentro daquela sensibilidade, se eu estimular aqueles receptores do tipo TRP que nós vimos, sensíveis à capsaicina, eu vou sentir queimor. Então, o processo parece que já começa lá no próprio receptor. Se eu apertar com força e der o beliscão, que são mecanoceptores, mas que ninguém nunca viu esses mecanoceptores, não são aqueles de mecanoceptores que a gente deforma lá, né, Ruffini,
patine, perdão, da sensibilidade tátil, né, da pressão, mas eu já vou sentir pressão. Então, começa lá na periferia, né, essa diferenciação, né, a estrutura anatômica já é o próprio receptor que está sendo ativado. A partir dele, eu vou sentir queimura, eu vou sentir a dor. E é lógico, isso é a sensação. Lá em cima, no córtex, nas funções superiores, eu começo a o quê? Significar aquela experiência sensorial, que é o que chama percepção da dor. E aí, dessa percepção, né, eu vou agregando, então, mas isso queima igual, ou melhor, isso finca igual lâminas de bisturi na planta do meu pé, como se fosse, vira até, né, pinturas, isso já aconteceu, do sofrimento da pessoa, a pintora, é uma atriz, apresentando, simbolizando ali a dor que ela sente. Ela já não sente uma dor que é fincada, sente aquilo que ela representa lá nas funções superiores, já a nível da percepção, que são nível cognitivo, né, informações que vêm da memória, que vêm de várias áreas da experiência de vida da pessoa. Ok? Certo, muito obrigada. O Vitor tem uma outra pergunta. Ele perguntou: alguns pacientes dizem ter dor crônica, mas relatam que já não sente ou não lembram mais essa sensação. Isso se deve ao predomínio de fibras descendentes sobre as ascendentes? Essa questão existem várias coisas aí, né? Pode ser que esse paciente foi dessensibilizado. Então, aquela dor neuropática que ele tinha, ela estava sendo mantida por aqueles processos de sensibilização periférica e central que a gente viu. Esse paciente fez um trabalho fisioterápico, um trabalho psicológico de dessensibilização. Então, às vezes, o que está acontecendo é um resultado, e às vezes, vamos supor, a dor era de um coto de amputação, bloqueios anestésicos, dessensibilização, passando ali arroz, superfícies diferentes, etc. O cérebro aprender que não existe mais nada ali causando dor. Entendeu? Então, isso tudo pode favorecer, né, com que essa dor neuropática vá resolvendo, vá diminuindo, deixe de acontecer. Você vai estar agindo dessensibilizando. Então, o que estava mantendo é a sensibilização. Você está tratando dessensibilizando. Então, isso é uma, né, explicação para essa melhora do paciente. Certo. Muito A fibra obrigada. descendente, perdão, me fugiu, né? A fibra, essa coisa da fibra das encefalinas e tudo mais, aquela dor aguda ali naquele momento, né? Isso é extremamente importante. Mas isso a longo prazo, né, é fortalecido pelo uso, por exemplo, de antidepressivos, tricíclicos, aumentar a noradrenalina, vai aumentar a serotonina ali naquela região, vai ter mais o uso do opioide, né? Vai estar fortalecendo, vamos dizer assim, aquele bloqueio, né, provocado pelas encefalinas endógenas. Então, é um conjunto de ações, né, que você faz. Obrigado. Professor, muito obrigada pela sua aula. Nós terminamos aqui, esperamos encontrá-lo numa próxima oportunidade, viu? Muito obrigada. Muito obrigado, um abraço a todos. Um abraço, tchau, tchau. Pessoal, chegamos ao fim da nossa 6ª aula do curso de raciocínio clínico da Fisiopatologia ao Diagnóstico. O link da lista de presença ficará disponível na descrição do vídeo e no chat a partir de agora, e ficará aberto durante 30 minutos a partir de agora. Agradecemos a presença de todos e esperamos vocês na próxima terça-feira, às 8 horas. Até breve.